Estamos começando mais um pod deles e eu tô hoje aqui com o Bruno Melim, meu parceiro, que vai ensinar pra vocês como pentear esse tupete lindo dele. Não é isso? Pela beleza do tupete, o episódio de hoje vai ter 18 horas de duração. Mas hoje esse papo aqui ele tá um papo mais de amigo, um papo mais fechado, sem nenhum, família. exato, sem nenhuma pessoa de fora aqui. Temos alguns invasores que possivelmente vão aparecer durante o episódio, mas a gente tá aqui pra trocar um papo sobre o pod deles, sobre mim, sobre o Mateusão, pra gente se conhecer melhor. Mas vai ter muita coisa foda nesse episódio, então fiquem aí até o final. E é isso aí, bora começar esse papo. Ó, já tem um Eu invasor. vou invadir mesmo. Alguém reconhece a voz aí? Henrique Stuart, o velho da lancha, o dono do estúdio, está aqui, dando palpites na gravação. O brabo. Próprio. Velho da lancha. Bom, então, temos muita coisa pra falar hoje. Eu acho que é sensacional, mas eu acho que é legal a gente começar da onde surgiu o pod deles. Como é que a gente surgiu essa ideia? Eu acho legal, Bruno, porque, poxa, cara, eu acho melhor a gente ir até antes disso. Onde a gente se conheceu, como é que foi isso? Você lembra como é que a gente se conheceu? Lembro, nosso momento inesquecível na minha vida, tá marcado assim, pra história, mano, nunca vou lindo. esquecer. Mas como é que vai, tô zoando. Mano, a gente se conheceu a primeira, você me acompanhava no Insta, pela Momentos e tal, e eu não conhecia muito bem. E aí, quando eu abri o Close, eu abri o grupo no Discord, o grupo no WhatsApp e tal, eu lembro que você entrou, você veio me chamar, a gente começou a trocar ideia, me apresentou a Momentos e tudo mais. E nisso a gente foi trocando essa ideia. E eu descobri que você era de BH também. E aí foi, mano, foi nisso, nosso primeiro contato pelo WhatsApp. A gente demorou muito tempo pra encontrar, inclusive. Demorou, tipo, quase um ano, porque a gente se conheceu, tipo, no Mais ou início menos de 2000, final de 2020, início de 2021. E a gente demorou um ano pra encontrar, quase, em novembro, por aí. E agora estamos aqui, mano. Mas sobre o pod deles, eu acho bacana você falar até um pouco da sua coisa com o reality show. Porque esse podcast era, teoricamente, ia ser um reality show, né, mano? E acabou virando um podcast. Ele ainda vai se tornar um reality show, mano. Ele ainda vai. Eu que tô segurando É, isso. o Bruno, ele segura todas as minhas ideias, é impressionante. Mas bom, mano, só voltando um pouquinho, é interessante porque quando eu te conheci, eu te chamei no WhatsApp, eu lembro que você que fazia o fechamento de venda do Close. E aí, eu te chamei no WhatsApp e perguntei se era pra qualquer idade, mano, porque pra mim só entrava pessoa de 13 anos no seu grupo, entendeu? É porque você é um velho jovem, então me dá essa impressão. Mas foi muito legal, cara, porque eu entrei no Close realmente pra te conhecer, pra conhecer você. E eu acho que é legal as pessoas terem a noção clara de que, poxa, não tem nenhum problema você entrar num determinado local pra conhecer uma pessoa que você quer conhecer, uma pessoa que você quer gerar network, uma pessoa que você quer gerar conhecimento. É uma estratégia de você conhecer pessoas, de você se divertir, criar novas amizades, criar negócios. Isso é muito importante. Não é Mano, mesmo? e tem muita gente que, tipo, pergunta muito isso. Com certeza, todo mundo que, mano, ou acompanha criadores de conteúdo sobre empreendedorismo, investimentos, ou é um criador dessa área, mesmo que pequeno, já recebeu perguntas, tipo, como fazer networking, ou já perguntou, né, como fazer networking. E, cara, hoje em dia, assim, feliz ou infelizmente, muito do bom networking tá no pay, né, tá no pago. Então, tipo assim, pô, cara, vale a pena, às vezes, você pagar participar, às vezes, de um evento presencial de startup, tem vários desses eventos, ou de mentorias, ou cursos, que podem além de, claro, ter o conhecimento que está disponível naquele evento, naquela parada ali, você pode entrar em contato com pessoas fodas que estão ali dentro. Então, tipo, não pode ter esse preconceito de pagar pra fazer networking, porque eu acho que é uma parada que, claro, se você souber, né, se você tiver o papo, você consegue chegar em várias pessoas. Como é que uma pessoa chega pra ser amigo do Bruno Melim? Não, cara, excelente pergunta, mano. É muito difícil. Mas eu tava até falando isso com o nosso cara da produção, Arthur, ali, que eu acho que uma das paradas que todo mundo mais gosta é quando, tipo, te perguntam ou quando te fazem falar de uma coisa que você ama, fraga, de uma coisa que você gosta. Então, por exemplo, mano, se você chega no meu Insta, se você me pergunta, ou se você me encontra pessoalmente, sei lá, e aí você, mano, sei lá, você me dá uma pergunta, ou você me dá você levanta uma bola pra eu falar sobre investimentos, ou pra falar sobre, sei lá, cara, sobre como tá minha carteira, não sei. São assuntos que eu amo, que eu gosto de falar. Bicho, eu vou querer ficar ali falando com você. E querendo ficar falando com você, você sendo um bom ouvinte, né? Pode ter certeza que você tá, tipo, vários passos à frente, né? E acho que isso não vale só pra mim. Eu acho que vale pra, tipo, literalmente qualquer um, bicho. Se você levantar a bola pra pessoa conseguir falar sobre o que ela ama e ficar ouvindo, e ouvir bem, né? Ser aquele cara que, pô, ouve, faz pergunta, ou retruca quando precisa e tal. Nossa, e aí você consegue fazer network com qualquer um. Eu acho legal o Arthur dar um oi pra galera, porque o Arthur... Gente, vocês não estão vendo o Arthur, mas o Arthur é quase um galã de TV que tá aqui nos bastidores.
É muito importante que ele dê um oi pra gente. Fala com a galera, Arthur. Pô, galera, tô um pouco tímido aqui pra falar. Minha primeira participação aqui, espero que é a primeira de muitas. E é isso. Sensacional, um homem de poucas palavras. A torcida foi uma loucura. Bom, cara, é muito interessante, aí vou indo agora pro pod deles. É muito interessante, porque quando eu cheguei pra conversar com o Bruno, a gente tava no Outback, um domingo, e no BH Shop, inclusive. E a gente tava lá trocando uma ideia, e eu cheguei pro Bruno com a ideia de fazer um reality show. Falei, cara, a gente precisa ensinar as pessoas a investir no reality show, ensinar elas a vender e a criar renda e fazer alguma coisa e tal. Só que a gente conversando gerou a ideia do podcast. E, poxa, ainda vai ter o reality show. O Bruno que tá me travando, mas ainda vai ter esse reality show que eu vou pegar a galera de BH e a gente vai fazer um reality show foda. Mano, se você é de BH e quer participar de um reality show, tipo assim, que a gente vai organizar e tal, não vai ter um prêmio de 1,5 milhão, mas vai ser legal, vai ser legal. A gente tá realmente pensando numa parada prêmio assim. vai ter. Vai ter um prêmio. Mas, enfim, me chama lá no Instagram, ou chama a gente no Instagram do podcast, que realmente a gente tá pensando em organizar isso, só que a gente tá muito principiante ainda. Não chama o Bruno, não, me chama. O Bruno não tá precisando que ninguém chame ele. Muita gente já chama ele, me chama, tá bom? Mas eu respondo todo mundo. Eu também respondo. Mas assim, cara, aí gerou esse contexto da gente fazer um podcast. E é interessante porque a gente tava falando sobre network, de como conhecer o Bruno e tudo mais. É interessante como é que as coisas foram se conectando muito fácil. Porque ao longo do tempo a gente criou tanta amizade, tantas pessoas que, poxa, geraram conexões que as coisas foram se encaminhando muito fácil. Então, por exemplo, hoje nós temos 3 patrocinadores. Hoje nós temos um estúdio foda aqui, de uma pessoa sensacional que, poxa, fizeram todas condições especiais pra gente, abriram as portas, tentaram nos ajudar de todas as formas, pelo simples fato do Bruno ou eu, ou alguém que a gente conhece ser amigo, e conseguir chegar perto dessas pessoas. Essa importância do network, eu quero que vocês pensem muito em qualquer coisa que você for criar. Tem uma extrema importância. E, cara, vamos até falar de um patrocinador especial que tá aqui hoje. Eu tô com fome, Bruno. Eu tô com muita fome. Pra quem não tá vendo em vídeo, ou pra quem tá vendo em vídeo, tá vendo que hoje nós temos sacolinhas especiais aqui na mesa. E pra quem não tá vendo, vai ouvir a gente pegando as coisas na sacolinha. E, cara, esse aqui é uma parceira que a gente conseguiu, que é o Pão Domínio, mano. Que é esse nome peculiar de uma padaria sobre rodas, bicho. Que é muito interessante esse conceito. É uma startup que tá vindo aí. Então, além de ser uma parceria, uma parada que, assim, eu gosto muito, que startups são empresas que estão começando, empreendedores jovens que estão começando. E, assim, a pegada deles é você criar esses food trucks, esses padaria trucks, que você coloca na porta de condomínios ou na porta de bairros residenciais e tudo mais. E, cara, a partir do momento que tá ali, bicho, isso aqui é pão quentinho, é pão de queijo, é salgadinho, só coisa boa de padaria mesmo, na porta da sua casa. Então, assim, pô, pra quem mora em condomínio, pra quem mora em prédio, pra quem mora em qualquer... Mano, sabe que você só descer e pegar um pão quentinho todo dia de manhã, isso é um conforto muito grande. E é uma iniciativa legal que eles estão tendo aqui em BH. Tá sensacional. Eu nunca comi um pão de queijo tão bom na minha vida. Que fofo. Mas, mano, você tá falando essa parada do network, e, tipo, acho que uma das coisas principais que eu tenho, assim, que eu tenho visto sobre isso, e que eu já errei nisso também e tal, é o seguinte, a gente comete muito erro, tipo assim, ainda mais quando a gente vai, tipo, realizando algumas coisas na nossa vida, em qualquer âmbito que seja, mano, pode ser, sei lá, velho, você começa a tirar nota boa na escola, você começa a mandar bem nos treinos da academia, você começa a se destacar no seu futebol, sei lá. É você começar, tipo assim, a não tratar as pessoas 100% bem, fraga. Não tratar as pessoas com 100% de educação. Não é nem, ser bajulador, não. Bicho, é só ser, tipo, você deixa de fazer o básico às vezes, sabe? E isso é um problema muito grande, porque quando a gente fala de networking, mano, qualquer pessoa pode virar, sim, seu salvador da pátria. Qualquer pessoa pode virar uma conexão de muito valor pra você, pro seu negócio, pra sua família. Então, a partir do momento que a gente para de tratar as pessoas com 100%, ou que a gente faz alguma cagada, enfim... Isso é extremamente uma cagada muito grande que você pode estar fazendo com o seu futuro, ou com conexões, ou amizades, ou relacionamentos que você queira ter. Então, assim, eu tava vendo até sobre esse assunto, tava vendo um filme muito massa, mano, que chama Relatos Selvagens. Que é tipo... Bem selvagem. Bem selvagem. É tipo umas situações do dia a dia, onde alguém faz uma cagadinha pequena, tipo, sei lá, mano, briga de trânsito, uma parada assim, que vai escalando e vira uma parada muito grande, fraga. E eu pensei, caraca, mano, isso tanto vale pro bem e vale pro mal também. Quer dizer, vale pro mal, mas também vale pro bem. Então, mano, às vezes você elogiar uma pessoa, ou às vezes, mano, você responder um direct, cara, ou às vezes, sei lá, você responder uma caixinha de perguntas de forma boa, dando o seu 100%, mano, isso faz total diferença. Assim como pro mal. Então, tipo, uma briga de trânsito pode acabar em
resultados piores, né, que a gente sabe. Ou então, mano, às vezes você trata mal um atendente, um garçom, sei lá, isso pode comprometer suas próximas idas àquele estabelecimento, a forma como a sua família vai ser tratada. Então, eu achei isso muito massa, da gente começar, quer dizer, começar assim, eu também começar, mas todo mundo repensar nisso, mano. Você tá sendo 100% de você com as pessoas ao seu redor, Fraga? Isso é legal, cara. Você já viu como é que eu trato as pessoas quando, pô, a gente vai... Muito mal, muito mal. Quando a gente vai, por exemplo, esse final de semana, a gente foi comer um hambúrguer. E, poxa, a atendente chegou pra atender a gente, eu comecei a brincar com ela. Rafaela, eu lembro até o nome. Alô, Rafaela. Eu lembro até o nome da Rafaela lá. Foi sensacional o atendimento. Eu falei assim, Rafaela, eu tô com fome, mas eu não posso comer muito. Ela falou, então nós temos um problema, porque quando eu tô com fome eu quero comer muito. Aí eu pedi uma indicação pra ela. A gente trata as pessoas bem. Eu, principalmente, eu venho do mundo das vendas. E eu trabalhei em shopping. Eu trabalhei vendendo em shopping. E é engraçado porque as pessoas elas veem o vendedor como malvado ali. Vê o vendedor assim, um cara que quer incomodar você ali na hora que você não quer ser incomodado. Então você tá pegando numa roupa, por exemplo. Pô, você tá precisando de alguma coisa? Você pode te atender? A pessoa já fica na defensiva. E é muito legal porque eu conseguia quebrar isso muito bem, criando um relacionamento. Muitas vezes eu atendi a pessoa oferecendo uma água. Ó, você quer entrar, quer sentar, quer beber uma água? Então você quebra isso. E isso de criar relacionamento é incrível. Mano, mas, tipo, você acha que isso é culpa das pessoas ou, tipo, de muitos vendedores ruins que causam justamente isso mais que você falou, tipo assim... Porque, pô, querendo ou não, o vendedor, ele tá querendo te vender uma parada. Mas os bons vendedores e as boas empresas contratam bons vendedores que querem, mano, tá do lado do cliente, querem achar aquilo que vai suprir melhor a necessidade dele e tudo mais. Mas será que não tem muito vendedor ou muita empresa que não tem uma cultura própria e que acaba que tem realmente esses vendedores que pensam, cara, eu quero arrancar dinheiro dessa pessoa e ganhar uma comissão maior o máximo possível? Como é que é? Você acha que qual dos lados tá errado, entre aspas? Falta treinamento, cara. Falta treinamento para as pessoas. No varejo, de maneira geral, a gente tem um TVV, que é o treinamento de vendas no varejo. Poxa, o treinamento em si, ele é muito falho. Não é passado para o vendedor a essência da criar o relacionamento. Quando você vê agora, por exemplo, final de ano, por exemplo, quando a gente vai, festa de Natal, Ano Novo e tudo, que você vê shopping lotado, o que as lojas fazem? Elas contratam uma porrada de vendedor para ficar ali, para fazer vendas. Dão 2 dias de treinamento e enfia o cara na loja para atender 50 pessoas ao dia ali. E aí você tem 10 vendedores. Imagina uma loja pequena com 10 vendedores, cada um vendendo para 50 pessoas. Cada um atendendo 5 a 10 pessoas de uma vez. O atendimento não vai sair legal. É fato isso. Não se tem uma preparação adequada para o vendedor realmente criar um relacionamento. E isso é uma preocupação que, poxa, eu tenho quando eu trabalhei no varejo, quando eu trabalhei em shopping, e que o varejo muitas vezes não tem, de preocupar com a experiência do cliente ali, para que o cliente consiga voltar, para que o cliente se sinta satisfeito e tá indo demais na loja, indo comprar várias vezes. Eu tive cliente que eu parava e sentava e conversava várias coisas distintas com ele. Antes de vender uma peça, eu lembro de um caso sensacional, vou falar pra caramba agora, Bruno, mas assim... Eu lembro de um caso sensacional, o cara chegou na loja desanimado. Eu vi que ele tava desanimado. E ele queria comprar uma calça. Falei, cara, pra que você quer comprar uma calça? Perguntei desse jeito pra ele. Ele falou, poxa, eu tô indo numa entrevista de emprego e tal, eu tô precisando de uma calça, isso. Aí eu perguntei, cara, você trabalha com o quê? Ah, eu acabei de formar em jornalismo. Falei, beleza. Entreguei umas calças, enquanto ele foi provar, eu abri meu celular e comecei a pesquisar vagas de emprego pra jornalista. Cara, quando ele saiu do provador, eu tinha 3 vagas assim, falando, cara, liga pra tal, tal e tal lugar. O cara na hora levou todas as calças. E ele levou sorrindo de uma orelha à outra. Porque ele não tinha a experiência de uma pessoa que se preocupava com ele. A partir do momento que você, como vendedor, escuta o problema do seu cliente e não encontra uma solução naquele momento, você não recebeu o treinamento certo. Você tá errado. Mano, eu achei, tipo, porra, muito fera. Você já me contou várias histórias dessas, então, tipo assim, não é um caso, uma exceção. Mas o que eu vejo é que, mano, igual você tá me contando, tipo, isso é uma exceção sua, né? Assim, querendo ou não, você fez porque, pô, você é um cara que pensou além nessa situação e tudo mais. E sendo essa exceção, bicho, eu acho que, tipo, isso é uma boa oportunidade. Vendo como a gente tá enxergando o problema, vamos pensar numa solução, numa oportunidade, né? Uma boa oportunidade de lojas pequenas de roupa que estão surgindo, de pegar e falar, mano, então é o seguinte, vamos trabalhar um diferencial aqui. Qual o diferencial que uma loja de roupa pode trabalhar hoje? É isso. Como treinar melhor os vendedores. Porque, igual a gente tá falando, cara, se o cara é um vendedor ruim, é porque ele não foi treinado. Porque se ele tá fazendo a coisa errada, diferente do que ele foi ensinado, ele estaria sendo demitido. Fraga, então, tipo assim, o cara que tá ali, tá 1 ano trabalhando na visão do cliente mal, é porque ele foi mal instruído ou não instruído, e a culpa, entre aspas, culpa, né,
é dos superiores, é da empresa, que precisa firmar uma cultura melhor ou conseguir passar isso melhor para os funcionários. Pô. Cara, todos somos vendedores. Todos aqui, todos nós somos vendedores. Começa o corte agora. Todos nós somos vendedores e um fato é o seguinte: por sermos todos vendedores, todos nós deveríamos treinar vendas. Todos nós deveríamos entender os conceitos básicos de prospecção de cliente, de tudo isso. Pensa o seguinte comigo, eu dei um exemplo esses dias no Instagram sobre treinador de futebol. Falei, cara, treinador de futebol vende? Perguntei desse jeito, as pessoas, não vende. Falei assim, claro que vende. Ele vende em duas situações. Ele se vende pro clube e ele se vende vendendo uma ideia pros jogadores. Se os jogadores não comprarem a ideia dele, o time não joga. O time não joga bem. Tem uma história legal e eu escuto muito do Thiago Reis, que é um baita de um vendedor B2B, que eu gosto muito. Essa história é o seguinte, 2 vendedores na floresta. E esses 2 vendedores viram um urso. E aí, um vendedor entrou em desespero e o outro começou a se alongar. Aí o outro que estava em desespero perguntou por que você estava se alongando. Pô, por que você está se alongando e tal? Ele falou, é muito simples, o urso só vai pegar um de nós. Eu só preciso ser mais rápido que você. O vendedor é isso. Cara, essa é boa. Realmente faz sentido. Mano, caraca, muito fera, bicho. E, assim, você trabalhou com vendas por muito tempo. E pra aprender sobre isso, mano, como é que foi? Tipo assim, eu sei que, pô, a grande maioria é prática, né? Não tem o que falar, mano, pô, 80% do que a gente aprende é na prática. Mas, cara, como correr atrás desse conhecimento de vendas, um conhecimento mais básico? Você precisa avançar muito em questão de conhecimento teórico ou pouco teórico e, tipo, depois prática, assim? Como é que é? Vendas é o único lugar que você ganha dinheiro e aprende ao mesmo tempo. Você aprende fazendo e ganha dinheiro fazendo e aprendendo. É incrível. Vendedor é a única profissão que você que faz o seu salário, cara. Hoje mesmo, eu vindo pra cá, caiu venda. Eu vindo pra cá. Simplesmente que eu criei um relacionamento com o cara do nada entrou no meu link e fez uma compra. E assim, a prática, ela te leva a lugares que você nem imagina. Porque é muito de você escutar. Você tem que saber escutar as pessoas. Você tem que sentar e realmente estar disposto a escutar quem tá na sua frente. Igual, poxa, hoje a minha ideia era entrevistar o Bruno. O Bruno já tá me entrevistando. Então, ele tá sabendo escutar mais do que eu já tô falando demais. E eu tenho que aprender a escutar e tenho que escutar cada vez mais. E saber usar aquilo que eu tô escutando. Então, um treinamento muito foda de vendas é você sentar na frente da pessoa que tem um problema e escutar. Eu fazia isso muito no Uber. Eu sentava no Uber e perguntava, e aí, cara, como é que tá as coisas? E ficava calado. E deixava o cara falar. Ele me falava um tanto de problema. E quando eu tinha a solução pra vender, eu vendia. Quando ele não me falava o problema na primeira, eu virava pra ele e falava assim, cara, e os passageiros? Você pega muito passageiro chato? Alguma coisa Você catava um problema. É trânsito, é passageiro, é futebol, você vai catar um problema. Alguma coisa eu ia descobrir nessa confusão. E quando eu descobri, só atacava o problema. Então, por exemplo, eu dava oportunidade para pessoas começarem a vender, com venda direta. E poxa, no Uber, era um meio que eu tinha de achar pessoas que estavam ali buscando grana, que estavam buscando dinheiro, que estavam buscando mudar de vida. Eu tava buscando pessoas que buscavam alguma coisa. E ali eu tinha que encontrar o problema, para levar o cara pro meu lado e mostrar para ele a solução. E muita gente fala assim, pô, vender é ruim, eu tô ali convencendo a pessoa e tudo mais. Não é ruim. Só que você tá enxergando da maneira errada. A maneira certa de enxergar as vendas é assim, cara, eu tô dando a solução para um problema. É como se você fosse um médico. Tá sentindo dor X? Eu tenho a solução aqui com esse remédio. E eu tô te dando esse remédio aqui. Você tá pagando por algo que vai resolver seu problema. É simples. Mano, você falou um negócio do Uber. Mano, eu lembro quando a gente tava lá no Outback, esse mesmo papo, que a gente falou uma coisa que ainda pode virar realidade, bicho. Não pode deles mesmo, não sei. Mas a gente tá falando essa parada de, cara, eu não sei, eu nunca vi, eu não sei se existe um podcast no Uber, cara. Porque eu acho isso uma ideia muito boa. Sensacional. Tem muito Uber, muito motorista de Uber que já faz live dirigindo, vídeo e tal, corte, né? Assim, tem muito, porque, pô, o Uber vive muitas situações pitorescas. E o cara, nossa... Pitorescas. Que vocabulário. Isso é incrível. Mas tem muito... Cara, os Ubers, eles têm muitas experiências que você gravar num episódio de, sei lá, uma corrida, mano, 15, 20 minutos que você gravar ali com um cara, você pega seu celular e um fone, que é podcast, nem precisa gravar, né, em vídeo. Mas se fala quiser, baixo, o Bruno, fala baixo, senão o Henrique vai escutar. Essa ideia é nossa, tá, Henrique? tá. Se Segura, sair, segura a onda aqui. tem que sair primeiro no nosso. Exato, ó, a gente vai gravar com o Uber, o pod deles, e a ideia é essa, mano. Você sabe uma coisa que resolve muito problema, cara? Diga. Muito problema? É roupa. Imagina se andasse pelado. O problema que ia ser isso, cara. E a gente tem uma coisa sensacional pra ajudar você a não andar pelado e andar estiloso. Arthur, você gostaria de andar pelado na rua? Seria bom? Eu não gostaria não, hein?
Tá vendo? O Arthur não gostaria, você também não pode gostar, hein? Então a gente trouxe uma solução sensacional. Fala pra gente, Bruno. Nós estamos falando desses trajes que estão trajando eu, o Matheus e o nosso televisor aqui no fundo. Se você tá vendo em áudio, olha em vídeo rapidinho. A High For You, cara. Então a High For You é a marca do empreendedor. É a marca que veste, cara, você que quer se apresentar de maneira bacana, que quer se apresentar de maneira elegante e ao mesmo tempo com tecidos, os melhores tecidos de todo. Aquela famosa coisa, né? Moda casual de luxo. Então a gente tá aqui usando tecidos, cara, como o algodão pimo, o algodão egípcio. Então são os melhores tecidos do mundo. Você pode pesquisar aí, porque a gente pesquisou. São os melhores tecidos do mundo pra fazer roupa. E, mano, tem camisetas e shorts e cintos lisos, então com pouca estampa, pra você que é mais minimalista. Tem também algumas estampas legais, algumas camisas com estampas, pra você que curte mais umas estampas coloridas, enfim. Deem uma olhada no site que vai estar aí na descrição do vídeo, do corte do podcast. E também, olha só, no final desse vídeo, no final desse podcast, desse vídeo, enfim, vai ter aí embaixo, na descrição, uma pergunta, que é a pergunta do episódio. Quem acertar essa pergunta, a resposta dessa pergunta... Vai ser difícil. Vai ser uma pergunta difícil sobre alguma coisa que a gente vai falar no episódio aqui. Quem acertar essa pergunta, todo episódio tem uma, ganha um cupom de desconto pra High For You, pra comprar a sua camisa, pra comprar seu cinto, seu sapato, enfim. Então, deem uma olhada, quando acabar esse episódio, deem uma olhada aí na descrição que tem uma pergunta sobre algum tema que a gente falou aqui, uma coisa específica, então é difícil, você precisa prestar atenção pra você ter acesso a um cupom de desconto High For You. Então, vale a pena fazer esse investimento. Não ande pelado, ande High For You. Cara, isso aí é um slogan ótimo, Eu né? adorei. Eu também. E ó, cara, uma coisa interessante é que é uma marca de roupa com uma coisa diferente. Toda peça que você compra tem um percentual ali doado para instituições contra o câncer e tudo mais. Então é uma coisa legal, porque você faz o bem, se veste bem e fica do lado dos empreendedores. Pô, quem não quer vestir igual o Bruno Melim? É sensacional isso. Mano, mas falando dessa parada da caridade, da parte de doação e tudo mais, você também tem voltando pro Matheus, você tem um envolvimento muito grande, né, com ações sociais, com projetos sociais, e de onde surgiu essa parada, assim, essa participação tão grande, né? Porque tem muita gente que fala, pô, cara, com certeza todo mundo já doou uma grana, já doou uma peça de roupa, já fez o bem nesse estilo, mas, cara, você realmente ir lá, trabalhar em projetos sociais várias vezes, construir marcas, realmente correr atrás disso, é pouca gente que fez do nível que você fez. Então, assim, de onde que surgiu esse interesse, mano, e como é que você foi começando, assim? Cara, o Bruno só quer falar de mim, impressionante. Pô, eu vou contar até mais, porque eu vou ser convidado pra um podcast, um amigo aqui que tá aqui do lado, então eu vou contar até mais depois. Mas, basicamente, eu tenho a Momentos, que é uma marca de roupa, e tudo que a gente vende lá, a gente destinava. Agora ela tá parada, estopada, mas a gente vem todo percentual ali, a gente doava para instituições de caridade e tudo mais. Em um determinado momento, eu assisti num programa chamado O Sócio, do Marcos, é um programa dos Estados Unidos, ele vai em empresas e as empresas que estão para falir, ele compra um percentual e reestrutura essa empresa toda. Eu vi uma empresa de relógio, onde cada relógio tinha uma cor diferente e cada cor representava uma ação social, um combate a alguma coisa. E eles tinham faturado $1 milhão no ano. Eu falei, pô, tem potencial aí. Quando eu vi isso, eu falei, cara, eu sempre quis fazer o bem de alguma forma. Sempre que eu vendi e montei equipe de vendas, a minha intenção era sempre ensinar pessoas a ganhar mais dinheiro. E isso era um jeito que eu encontrava e que eu me sentia bem. Quando aquele cara que não tinha dinheiro pra tomar banho conseguia comprar um perfume, eu ficava muito feliz, cara. Eu ficava feliz porque era o jeito que eu tinha de ajudar ele. Era o jeito que eu tinha de mover aquelas pessoas pra um lugar diferente, não ficar na mesma coisa. E aí, eu falei, cara, eu preciso ajudar. E no meio da pandemia, ali no início da pandemia, me deu a ideia, cara, eu vou fazer comida, eu vou entregar marmita e vou entregar pra essas pessoas. Mandei uma mensagem pro Bruno, falei assim, Bruno, tem pessoas morrendo, Bruno. Nós precisamos ajudar. E o Bruno, na hora, o Bruno me ajudou também. Teve outras pessoas doando, mas o Bruno foi sensacional também nesse momento. Várias pessoas doaram, a gente conseguiu fazer centenas e centenas de marmitas, entregar diariamente para pessoas que estavam passando necessidade. E não é simplesmente você ir debaixo da ponte e entregar. Não, eu estava indo na casa das pessoas que não tinham dinheiro para comprar gás de cozinha. Aconteceu um fato muito interessante também, porque as pessoas recebiam da prefeitura a cesta básica, mas elas não tinham dinheiro para comprar gás de cozinha para cozinhar. Chegou um dia que eu cheguei para eles e falei, gente, a gente tá com um pouco de doação, vou ter que diminuir essa semana os alimentos e tudo mais. Eles falaram, não. Começaram a tirar as cestas básicas das casas e me entregar. E falar assim, a gente não tem condição de comprar o gás de cozinha para cozinhar. Cozinha pra gente, traz pra gente.
Cara, é coisa assim de cortar o coração. Porque na maioria são idosos passando necessidade. Porque, pô, você vê um cara de 20 anos, de 18 anos, o cara pode trabalhar, o cara pode dar um jeito, o cara pode correr atrás. Mas o idoso que passa necessidade é muito complicado. Porque, primeiro, tem uma dificuldade para empregar o idoso. Segundo, o cara já não tem mais o mesmo pique para poder carregar um peso ali, trabalhar como pedreiro, alguma coisa assim. Então é muito mais difícil pro idoso quando passa necessidade. E eu ia na casa, eu via necessidade muito grande. É uma coisa que me comove muito. Bruno sabe, outro dia eu chorei aí perto dele aí, porque eu vi uma senhora vendendo bala na rua e eu fiquei revoltado porque eu queria dar um jeito de ajudar ela. É foda. Mano, e eu acho que uma das coisas que. Cara, tipo, falando sobre ele, quando você me falou isso a primeira vez, eu acho que uma parada que me tocou muito, que me fez realmente pensar nisso, é justamente isso da gente falar sobre cada pessoa, fraga, ao invés da gente falar, tipo assim, 100 mil pessoas passam fome no Brasil inteiro todos os dias. Pô, cara, tá, mas isso, o que que isso toca em você? Pode falar, mano, quem tá ouvindo o podcast sabe. Pô, claro que você fica, putz, nossa, que saco, hein, velho, e tal. Mas você não fica nu, velho, não, então vamos atrás, vamos ajudar e tal. Mas quando o Matheus conta, pô, caso a caso, ele fala, caraca, velho, ontem eu fui lá em tal pessoa e tal, você revê como é que, mano, você se coloca no lugar das pessoas, né? Você não se coloca no lugar de números, você se coloca no lugar de pessoas. A gente sofre junto, Bruno. Exato, e aí você pensa naquela pessoa, você pensa, putz, podia ser da minha família. Putz, será que eu vou ficar assim? Imagina se. Então, eu gostaria de ter um Matheus, gostaria de ter um projeto, gostaria de ter doadores, investidores me ajudando nisso daqui. Então, eu acho muito legal isso e como é que pessoas se conectam com pessoas, nunca com números, né? Então, fica essa pra todo mundo, sobre tudo, cara. Se você quiser vender, se você quiser apresentar um trabalho na escola, chegar numa mina, qualquer coisa, pessoas se relacionam com pessoas, bicho. Com certeza, cara. E assim, é bem interessante porque eu ainda vou trazer aqui no podcast vereadores, deputados, pessoas assim. Eu quero escutar deles. O que eles estão fazendo? Porque eu vou te ser bem sincero. Tem pessoa que tá assistindo esse podcast e não sabe o que um vereador faz. O cara vota pra um cara ser eleito e não sabe o que o cara faz. Cara, Eu já vi um podcast, eu não lembro se foi no Flow, talvez. O Flow que logo vai ser desbancado. paga a gente, Flow. O Flow vai ser desbancado pelo pod deles daqui a pouco. Mas eles era com algum vereador ou com algum cara que foi vereador e virou deputado, eu não lembro. Talvez era um dos caras do MBL, não sei. E aí falava, tipo assim, cara, o que um vereador faz? Mano, nada. Tipo, o vereador não faz quase nada, tipo, porque assim, a maioria das coisas que eles acabam fazendo é votando, tipo, nome de rua, falar esse tipo de coisa. Então, assim, eu não sabia até eu ver esse episódio, e quando eu vi esse episódio eu preferi não saber, tá ligado? Porque eu vi, putz, mano, os caras tão ganhando grana pra fazer isso, tá ligado? Então, tipo assim, a gente precisa trazer esses caras aqui Precisamos muito. pra cobrar eles. Cara, inclusive, aí é uma questão política também a gente colocar. Não é pra trazer de um partido específico, uma coisa assim. O Bruno tá até comendo aqui agora. Mas, assim, a minha intenção, por exemplo, é trazer pessoas de todos os partidos. Trazer do PSOL, trazer do Novo, trazer de todos os partidos que você entender. Porque eu vou falar, uma coisa que eu estudo, que eu gosto de ver, é a diferença de cada partido. Cada partido tem uma composição diferente, uma situação diferente. A pessoa que se afilia a um determinado partido tem uma ideia diferente. E é legal a gente comparar os pontos e entender. Você que está escutando, você que está vendo aqui, você tem que ter o foco de começar a entender em quem você está votando. Ou em quem você ainda vai votar, se você ainda não pode votar. Isso é uma coisa fundamental. Bruno que está chegando à idade agora de votar. Bruno, a gente tem que ficar de olho. Esse ano. Mas, quer dizer, esse ano eu já vou votar, inclusive. Mas aqui, mano, isso é um questionamento que eu tenho de fazer. Você acha que é, tipo, realmente tão fundamental assim você, tipo, gastar, entre aspas, seu tempo, uma parte do seu tempo, correndo atrás de informação sobre política, correndo atrás de informação sobre o voto, assim? Será que o seu voto vale tanto assim? Quanto que o seu voto vale, tá ligado? Esse é um questionamento Nossa, eu vou falar tão bonito, mas esse é um questionamento na democracia contemporânea. Meu Deus. Cara, eu não pesquiso só por causa do meu voto. Eu já te falei uma vez e eu vou falar agora publicamente, eu vou ser presidente do Brasil um dia. Isso é um fato. Isso é um fato. Eu não sei em que momento, mas eu vou ser. Isso é uma preparação. Eu sou de uma família de políticos. Então, eu tô no meio político há muito tempo. Eu participei de várias campanhas políticas há muito tempo. E não é por isso que eu faço algo social, não é por isso. Mas eu gosto de trabalhar com pessoas. Por isso que eu vendo. Por isso que eu tô ali em campanha política. Por isso que eu tô ali ajudando pessoas. Eu gosto de lidar com pessoas. Pessoas me movem. Pessoas me guiam. Eu gosto de escutar, eu gosto de agir. E eu acho que é fundamental, cara, porque
Independente, a minha vida não vai parar porque político A, B ou C mudou política A, B ou C, ou porque fez isso ou fez aquilo. Fechou isso, fez aquilo, mudou isso, mudou aquilo. Não vai parar. Eu vou fazer a diferença na minha vida. Eu vou fazer as coisas acontecerem. As minhas empresas, os meus negócios, as minhas coisas vão fazer as coisas acontecerem. Eu não preciso de política para ganhar dinheiro. Eu preciso dos meus negócios fluindo. Eu preciso que o nosso projeto funcione. Eu preciso que os nossos projetos funcionem. Agora, não dá para negar que a política tem uma parte importante na sociedade e que muda a vida de pessoas pro bem e pro mal. E isso não pode ser negado. E quem pode ajudar, tem que ajudar. E eu acredito que o empreendedor brasileiro é o cara que vai mudar a vida das pessoas. E uma parte dos empreendedores pode mudar através da política também, que é um meio, cara. Você pode ter empresas que ajudam pessoas e tudo mais, mas por que não ter essas empresas e ainda estar na política ajudando também? É uma determinada fonte. Então eu vejo como um agregador de valor nisso tudo. Eu acho que assim, pô, claro, eu tô muito novo e tal, nunca nem vou Você vai votar a falar que primeira vez discorda? esse ano. Hã? Fala que discorda. Não, eu discordo, tipo assim, eu discordo um pouco. Eu acho que eu acho que é importante você ter o seu voto, e tal, você pesquisar, você entender, mas não pela importância da política, sabe? Mas pela importância da sua individualidade. Então, tipo assim, eu acho que você pesquisar sobre o seu voto, entender as paradas que estão acontecendo, claro, não precisa se aprofundar muito, mas entender o básico e saber por que você está votando, mais do que em quem, o porquê, é você exercendo a sua capacidade como indivíduo, fraga, como uma pessoa, como um cérebro pensante. E, pô, e não ir se. Porque eu acho que a partir do momento que você começa são pequenos hábitos, né? Pequenas mudanças que você faz, que você começa a entender, cara, a importância de você ser um indivíduo individual. Então você, cara, tomar suas próprias decisões, saber que as suas ações, elas podem fazer diferença. Tá, não vai ser um voto, mas, mano, às vezes você entendendo e pesquisando sobre o seu voto, você vai dar mais valor pra ele e nisso você vai dar mais valor pras pequenas coisas que você pode fazer, fraga. Cara, eu te entendo, mas pensa comigo o seguinte. Você é um cara de investimento. Por exemplo, político X foi eleito. O que muda na sua vida como investidor? Muda a sua estratégia? Muda onde você vai colocar seu dinheiro? O que muda? Mano, pra ser sincero, assim, muda, principalmente aqui no Brasil, muda pouco. Mesmo em eleições presidenciais e tudo mais, muda pouco porque, como você vai ver, a maioria das estratégias, mesmo estratégias de investimento a curto prazo, elas têm as suas próprias peculiaridades de não depender de política. Nenhuma estratégia deveria depender de uma mudança política de investimentos, mas a maioria dos investidores e tudo mais, principalmente o cara que já tem essa visão mais de longo prazo, tem uma estratégia um pouco mais blindada. Então, como que você pode blindar a sua estratégia? Né? Cara, você pode investir no exterior, você pode investir hoje em dia, né, em criptomoedas, nesse mercado que está crescendo, você investe em várias ações de vários setores diferentes, mas meio que nessa pegada. E estratégias de curto prazo, que se baseiam mais assim, em leitura de gráfico e tudo mais, conseguem também se dar bem em modificações como essa. Mas complementando, coisas que mudam muito mais uma estratégia de investimentos e que realmente podem alterar isso são mudanças nas perspectivas econômicas do Brasil, através do Banco Central, principalmente, e dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos influencia muito mais, inclusive, do que a própria mudança que ocorre no Brasil, fraga. Então, se você, como investidor, o que mais muda é o cara chegar e falar a política econômica dele, sei lá, o possível presidente, no caso, das eleições desse ano. Mas, mesmo assim, o Banco Central, ele é um órgão, teoricamente, com autonomia própria, então ele não está totalmente submetido ao presidente. Teoricamente. Assim, teoricamente, mas praticamente acaba que mais ou menos, mas funciona assim. O presidente ele vai, faz o discurso dele, apresenta o plano econômico dele pro diretório do Banco Central, né? Eu lembro até um livro que eu li sobre uma galera que fazia parte desse diretório na época do Lula, em 2002. E aí eles contaram, cara, como é que o primeiro governo do Lula teve uma pegada que foi bem diferente do segundo governo e como que ele entrou com uma pegada tipo assim, galera, nós vamos aqui dar uma tranquilizada nas coisas e tal, não vamos entrar com nenhum radicalismo nesse primeiro governo. Ele entrou, vamos corrigir essa parada aqui do plano real, vamos fazer umas modificações aqui e tal. E por isso que ele foi bem visto durante os primeiros 2, 3 anos. Ele foi muito bem visto, fraga, porque ele fez umas políticas ali dentro do banco, tipo, que ele apresentou pro Banco Central e tal, que fizeram sentido. Ele não entra nesse âmbito aqui, mas assim, política influencia pouco, sabe? Eu concluindo. Mas influencia. Sim, mas muitas coisas influenciam muito mais, sabe? Então, por exemplo, cara, ao invés de... Eu acho que você estudar sobre investimentos, que é o que muita gente deixa de lado, infelizmente, e conseguir ter o seu próprio pensamento individual, novamente,
eu acho que é muito mais importante, sabe? Então, pô, você investir num curso, ou você, cara, ler livro, você realmente investir esse tempinho naquilo ali, que você também pode investir pesquisando seu voto e não discutindo voto. Discutindo política, eu acho que isso é um maior desperdício de tempo. Todo mundo concorda. Cara, o jovem, você é um jovem, você é um jovem, um cara que, poxa, eu também sou, mas eu tô mais velho que o Bruno um pouquinho, já tô com meus cabelos brancos aqui já. Mas, cara, o jovem tem pensado mais, poxa, tipo assim, cara, tem muito tempo que eu saí da escola, eu sinto falta da escola, sabe? Eu sinto lá no fundo, mas dentro da escola, as pessoas que você convive, elas têm pensado mais de, poxa, o que eu vou fazer, aonde que eu vou. Não tem saído um pouco do tradicional, sabe? Aquela coisa de escola, vou pra faculdade, vou concurso público. Ou tem indo muita gente pensando assim? Como é que tem sido isso no meio que você convive principalmente? Cara, eu vou até chamar o Arthur, que o Arthur que tá na Eu ia te falar aqui, isso. ele é meu colega de sala, cara. E, Arthur, o que você vê, mano? Eu quero a sua visão, depois eu dou mais ou menos a minha. Cara, eu acho que atualmente aumentou muito as pessoas procurarem cada vez mais sobre investimentos, sobre política e esse tipo de coisa. Mas eu acho que ainda falta interesse e, tipo assim, eu acho que isso é uma coisa da geração que vai começar a ter cada vez mais interesse, a gente tá vendo isso. E, assim, eu acho extremamente importante que as pessoas comecem a ver mais esse tipo de coisa na internet, né? Então, por exemplo, o que vocês dois fazem. E eu acho que é por esse caminho que a gente vai, cada vez mais as pessoas investirem, empreenderem e se interessarem por esse tipo de coisa. E a gente fala de internet, mas, tipo, e é justamente isso da pessoa exercer o seu individualismo, entre aspas, né? Então, assim, o que a escola não tem hoje, tá rolando a mudança, a reforma do ensino médio novo e tudo mais, mas é uma parada que o que a escola, o que o sistema, entre aspas, não oferece, a gente vai buscando nessa individualidade, de certa forma. Será que essa mudança vai funcionar, mano? Mano, não sei, mas o Henrique tá ali em pé querendo falar. E Henrique, você acha que essa mudança Você acha que essa mudança do ensino médio, e você que já cursou faculdade também, cara, você acha que essa parada que a gente tá falando tá realmente mudando, vai mudar? Ou isso é uma realidade só de faculdade, ou nem isso? Como é que você acha, mano? Na verdade, eu não tô muito por dentro do que exatamente vai rolar, quais são as mudanças, né? Mas eu vi que vão ter algumas mudanças na grade, vão colocar educação financeira, alguns temas assim que são importantes. E eu acho que isso é fundamental, né? Já deveria estar acontecendo isso há muito mais tempo. Então, se vai ser bom, se não vai ser, não sei como que vai ser na hora que aplicar isso de fato no Brasil inteiro, mas eu acho que com certeza vai ser melhor do que não ter nada. Isso é cara, eu já vi muita gente falando, tipo, e esse é um medo também, de, tipo assim, educação financeira virar, tipo, física, fraga. Porque o jeito que a gente vê na internet, o jeito que a gente fala, é totalmente diferente do jeito que vai ser ensinado na escola, óbvio. E aí, será que, mano, isso depende, tipo, muito do quão investimento vai ter nisso, de quão qualificados vão ser os profissionais que vão dar essas aulas, esses conteúdos. E eu acho que esse é um pouco do perigo, sabe? De não funcionar ou do tiro sair pela culatra, de disfuncionar. Cara, se você quer ter aula de educação financeira com o Bruno Melim, entra no YouTube aqui dele, sensacional. Relaxa, seu professor vai ser o Bruno agora. Mas, bom, cara, sabe qual que é o meu medo? O professor mandar a gente fazer um cofrinho de barro, não é barro, não, argila, e falar que é educação financeira, cara, e falar assim, você vai colocar uma moedinha por dia aqui e vai dar certo. Eu acho isso muito paia, cara. Eu acho que não. Inclusive, você comentou aí cofrinho de argila. Vou fazer uma interrupção aqui. Vocês sabem por que o cofrinho é no formato de porco? Eu acho que eu já vi esse Reels, mas não lembro. Conta. Porque antigamente, sei lá, na Idade Média, a galera fazer utensílios de metal era muito caro. Então eles usavam uma argila para fazer, que era chamada de pig clay. Então eles começaram a fazer uns recipientes de argila e e a galera começou a guardar dinheiro nesses recipientes. E como era uma argila que chamava pig, então começaram a chamar de pig banks, porque guardava dinheiro nesses pigs. E aí não demorou muito tempo para os ceramistas começarem a fazer em formato de porco, justamente seguindo essa lógica do pig. E aí ficou até hoje. Pode deles é cultura. Muito curioso. É cultura também. Tá vendo? Sensacional, tá vendo? Participação, eu tô gostando dessas participações. A gente tem que ter também. uma plateia toda hora, cara. Tá sensacional. Velho,
Mas, então, assim, quando você que ouviu esse episódio, quando o seu professor de educação financeira mandar você fazer o porco, você vai falar, você sabe de onde veio? Ele não vai saber, você vai dar uma aula pro professor, mano. Sensacional, gostei disso, viu? Aí você lembra do pod deles na hora. Cara, Bruno, tá muito legal. Você pergunta muito de mim, mas tá na hora da gente fazer um joguinho, né, Bruno? Ai, bora. Tô pronto, bora. Tá na hora. Eu não sei se vocês lembram, a gente fez uns episódios atrás, a gente tá fazendo todo episódio. O joguinho do baldinho do mal, do Drop com Enzo. Drop com Enzo é o nosso parceiro oficial aqui do pod deles. E é uma escola de dropship. E a gente vem com uma coisa diferente. É um potinho pra gente poder ferrar o convidado. Nosso objetivo é ferrar o convidado de todas as maneiras. E nesse caso eu vou ferrar o Bruno, porque eu gosto muito dele. Basicamente, a gente tem aqui 10 nomes dentro desse potinho. E o Bruno tem que pegar 6 nomes aqui. Ele não tá vendo quais são os nomes, não vale roubar. Ele não sabe, foi a gente que fez aqui. O Henrique colocou uns aqui pra ferrar ele também. O Arthur colocou, eu coloquei. Nosso objetivo total é ferrar o Bruno. Então, assim, ele vai tirar 6 nomes e ele vai ter que escolher 3 pra ser pobre e remelento. E pobre e remelento pode significar pobre de espírito, pobre de dinheiro, pobre de saúde, pobre em todos os sentidos. O Bruno vai ter que dar uma justificativa. Bora. Ou rico, multimilionário. E aí, em todos os sentidos também. E agora eu quero ver o Bruno se ferrando. Vai Bora lá, lá. Brunão. 6 nomes aqui, vamos lá. O Bruno tá tenso, dá pra ver claramente. E ele já sai pegando um tanto aleatoriamente, assim. Ele nem teve graça. Se você tá no Spotify, vai pro YouTube, vê essa cena que a cara do Bruno é sensacional nessas horas. O Ryan Santos. Esse é Ryan bom. Santos tá sempre presente. Gil BBB. Francisco Salles. Felipe Moleiro. Caraca, tá curioso essa seleção que tá bem diversa. Penone, eu vou poder falar mal do Penone. E Betina, que tá escrito errado, mas eu suponho que é a Betina Betina. Rudolph que virou meme. Perdão. Tá, então vamos lá. Cara, eu tenho aqui Betina, Penone, Felipe Moleiro, Kid Investor, Francisco Salles, que produz conteúdo também de educação financeira, Gil do BBB e Ryan Santos, mano. Vamos lá. Nos multimilionários, bicho, eu vou colocar... Nos ricos, nos milionários, né? Dependendo de que você colocar aí, eu vou pular da mesa aqui e já vou bater em você, tá? Eu sei. Eu vou colocar o Felipe Moleiro, vulgo Kid Investor, a Betina Rudolph, que pra quem não conhece, é a Betina que virou aquele meme, sabe? Eu sou a Betina, tenho 1.042.000 reais de patrimônio Vamos acumulado. fazer isso com o Bruno. E eu vou colocar, mano, eu tô em dúvida entre Penone e Gil BBB como milionários. O que você acha, Henrique? Entre Penone e Gil, quem é o milionário? Assiste o meu podcast que vocês vão saber a minha opinião. Ah, muito bem. Gostei, muito bem. bom. Assistam o episódio com o Henrique, que vocês vão saber essa opinião dele. Na minha opinião, bicho, eu vou colocar o Penone como pobre remelento, porque é o Penone, né, velho? Então, tipo assim, o Penone não pode ser milionário. Justifique um por um, por favor. Vamos tá? justificar todas as respostas. Vou começar. Ninguém respeita o Penone, é impressionante. Isso é... Vejam o podcast do Henrique também, que vocês vão entender. Ninguém respeita o Penone. Penone é... Um beijo, Penone! Eu tenho uma história do Penone, mas eu vou contar isso depois. Tá bom. Cara, então vou começar pelos milionários. Mano, a Betina eu vou colocar aqui porque ela foi uma das pessoas mais inteligentes da internet, assim, juro, que eu já vi, bicho. Porque, tipo assim, ela trabalha numa casa de análise, né, e tal. E ela sempre trabalhou lá como copywriter. Inclusive, casa de análise que quiser aí patrocinar a gente, sem problema nenhum, tá? Estamos aceitando. Mano, aí ela sempre trabalhou lá como copywriter. E ela escrevia os próprios anúncios. Tudo que ela fazia, ela mesma que escrevia. E ela escreve de várias coisas. Ela é realmente muito boa no que ela faz. Mas o anúncio dela virou meme, quando ela fez esse anúncio mais, entre aspas, apelativo, nessa copy mais apelativa, que de certa... Eu não vou dizer que era mentirosa, né? Mas assim, ela era controvérsia. E aí, quando ela fez isso, ela virou meme, por causa que, cara, a Casa de Análise investiu muito dinheiro, colocou em vários vídeos e tal. E aí ela virou meme, mas ela lidou com isso muito bem. Então, além de ter crescido como profissional, ela virou uma digital influencer. Ela começou a produzir conteúdo, produzir infoprodutos, produzir vários... Essa mulher ganha muito, mas muito dinheiro vendendo na internet, e ela só tem isso porque ela virou meme e soube lidar bem com isso. Então, pra mim, ela é muito inteligente. Em segundo lugar, quer dizer, em outro multimilionário aqui é o Felipe Moleiro, que é literalmente multimilionário, com 13 anos. Então, o bichinho é muito brabo. Ele que começou com toda essa onda, cara, de produção de conteúdo na internet de menores de idade, falando sobre dinheiro, sobre finanças. E como ele cresceu muito, ele já foi pegando essa autoridade que veio pra todos nós. Eu fiquei sabendo que você dormiu na cama do Felipe Moleiro, é verdade? É verdade. Eu dormi... sozinho, sem o Felipe Moleiro. Mentira. Tem certeza? Eu dormi com o Felipe Moleiro na cama do Felipe Moleiro. Inclusive, eu vou criar um quadro no meu YouTube que vai chamar Na Cama com o Kid.
Investor. Já vamos fazer o corte aqui. Bruno Melim dorme na cama com Felipe Moleiro. Sensacional. É bom lembrar que é o Kid Investor. E aí o Felipe Moreira, como eu falei, multimilionário, não tem nem o que falar. Todo o trabalho que esse moleque já fez com seus 13, na época 12, 11 anos. Então, multimilionário. O Gil do BBB, mano, assim, quando ele tava no BBB eu fiquei meio de saco cheio. Quer dizer, eu não acompanhei tanto o BBB assim, mas eu não gostava muito dele. Mas, pô, o bicho é inteligente, não tem o que falar. Ele tem o jeito único dele. Aí eu não aguento, Bruno. Então, aqui, fica registrado que o Bruno não gostava do Gil no Big Brother. Não, durante o Big Brother, mas depois você vai ver que o bicho é inteligente, mano. Ele tem um jeito muito peculiar dele, que igual eu falei, conecta com muita gente. Então pessoas se conectam com pessoas. Você tá usando muito a palavra peculiar, já percebeu? Pitoresco e peculiar são meus vocabulários Adorei. do dia. Tá, então vamos lá pros pobres. Assim, eu só tinha 3 multimilionários, né? Então, pô, tem algumas pessoas que eu fiquei meio que sem classificação, mas eu vou deixar no pobre remelento porque eu não queria colocar no multimilionário. E eu já tinha meus 3 multimilionários. Pode ir? Pode. Então, o meu primeiro pobre remelento é o Ryan Santos, porque assim, eu teve um tempo que eu acompanhava ele por um tempo. Vocês provavelmente já conhecem o Ryan Santos, quem tá na internet há mais tempo. E, cara, o Ryan Santos ele é um cara muito controverso e ele cresce, a estratégia de crescimento dele é muito através de polêmica e controvérsia. E eu não curto muito essa pegada. Assim, eu acho que, pô, ele deve ser bom nos trabalhos que ele faz, que ele se envolve com marketing digital e tudo mais. Ele tem os negócios dele, mas ele já fez muitas atitudes que eu não concordo já. Inclusive foi removido do quadro societário de uma empresa por causa das atuações que ele tinha e tal. Então, por isso, Paulo Remelento. Mas eu aposto que ele é um bom, seja qual for a função dele na internet. O Penone... Seja qual for a função dele na internet. porque acho que ele faz muita coisa. É. O Penone eu vou colocar um pobre remelento porque, mano, putz, sei lá, né, velho, o cara reprovou na faculdade e tal, o cara fazia vídeo de estudo no canal dele e reprovou na faculdade. Que é isso, mano? Se esse cara for multimilionário, eu sou o quê? Eu sou um táxi. Então... Um táxi. Então, assim, com certeza o Penone é um pobre remelento. E, por fim, um meu amigo, Francisco Salles, eu tive que colocar como pobre remelento por falta de espaço no quadro de multimilionários. Francisco tá meio sumido da internet, mas ele produzia um conteúdo bacana. Mas até por ele estar sumido, Francisco volte. Então, enquanto você não voltar, você é um pobre remelento. Um beijo, Francisco. É isso. Terminei a minha classificação. Incrível, gostei muito, Bruno. Você fugiu bem, escapou bem dos assuntos, eu gostei muito. Obrigado. Queria ter visto mais polêmico, mas tudo bem. Mano, interessante as questões. Eu vou me inspirar no meu Olha à amigo, vontade. no amigo ali, Henrique, pra ver os outros Vocês papéis do sempre pacote. ficam curiosos, é impressionante. Pois é, tinha um papel aqui sobre o Mind Infinity. A gente tem exato. É. A gente tem opinião sobre o Paulo Guedes, Paulo Guedes. meu melhor amigo. E a gente tem opinião também sobre o último queridão aqui do nosso balde, é o Pablo Marçal. Cara, sobre o Mind não tem muito o que dizer, pobre remelento. Poxa, acabou com o cara. Mano, o cara mora em Mariana, velho. É verdade, mas estamos te esperando aqui, viu? E pessoal de Mariana, isso é brincadeira, tá? Claro. Tipo assim, é porque a gente zoa o Mind por estar em Mariana, mas é só de zoeira. Porque quem é de São Paulo zoa a gente por estar em BH, então a gente tem que zoar alguém por estar longe de Bruno BH. não gosta de pessoas de Mariana. Deixa aí, tá? Deixando bem claro. Paulo Guedes, mano, pô... Assim, não curto... Eu acho que, pô, o cara é um empresário muito foda, sabe? Tudo que ele construiu no BTG e tudo mais. Tem uma cabeça muito da hora, assim, de ideias e de conhecimento. E, cara, putz, brabo, tá ligado? Mas, como ministro da economia, talvez ele... Eu não vou dizer, pô, o cara foi ruim. Vimos piores, mas acho que do que ele prometeu, sabe? É um pouco do que o pessoal fala da Jade Picon no BBB. A Jade Picon, ela não prometeu nada e entregou tudo. Então ninguém esperava nada dela e ela tá entregando, assim, tá sendo legal. Ela não tá sendo uou, mas ela tá sendo então é melhor do que não ser nada. Então, o Paulo Guedes, ele prometeu ser uou e tá sendo, entendeu? Ele tá sendo lento. Você entendeu, Arthur? O ou e o ei? Acho que deu pra entender a analogia, né? Paulo Guedes e Jade Picon, né? O mesmo caso. Pode deles é assim, cara. É. E o Pablo Marçal, pra ser sincero, eu não acompanho ele muito. Teve uma polêmica recente que ele levou o pessoal lá pro Monte Everest, lá na expedição. Você subiria no monte? Você subiria no monte do Pablo Marçal? Não, do Pablo Marçal não, o Monte Everest. Ah, com com o Pablo Pablo Marçal. Marçal. É um bônus. Cara, talvez antes dessa experiência eu subiria. Agora, a história nos prova que talvez não seja uma boa ideia. Quanto que foi? 13 mil reais? Não 13? Enfim, prefiro subir um monte com outra pessoa, sem ser Pablo Você subiria Marçal. comigo? Depende.
Por quê? Mano, porque eu não sou muito de fazer exercício físico fora da academia, sabe? Então, tipo assim, ar livre não é comigo. Inclusive o Bruno tá ficando forte. Gigantão. Ah, mano, inclusive, pô, pra gente fez o jogo aqui e tá aqui na tela o Drop com o Enzo. Pra você, cara, que quer começar no dropshipping, pra você que curte tentar fazer uma renda extra pela internet, ou fazer uma renda principal, né? Porque tem muita gente que tem bastante resultado e consegue fazer uma renda principal com dropshipping, o Drop com o Enzo tá aí pra você. Tá aqui na tela, Drop com Enzo. Gente, maior escola de dropship que vocês vão encontrar para poder fazer parte. Eu vou dizer para vocês bem claramente. Eu já fui enganado pelo dropship. Brunão também já ficou iludido com dropship, né, Brunão? Infelizmente, na primeira semana de pandemia. E o dropship é um meio sensacional, um meio de você gerar renda sensacional, só que tem que ser feito da maneira correta. E o Dropcoins é uma escola diferenciada de dropship. É uma escola que realmente traz conceitos diferentes e exclusivos para você ter realmente sucesso. Inclusive, depois a gente vai deixar depoimento de alunos. Gente, a gente não vai indicar algo que não dê resultado. A gente está indicando coisas, por exemplo, o pão domino. É sensacional. O que a gente come aqui, galera, eu realmente tô comendo e tá bom demais. E um pão de queijo sensacional. O Bruno não para de comer um segundo. Mas assim, pô, as roupas são sensacionais. E o Drop com Enzo não é exceção. É uma escola realmente de qualidade, uma escola diferenciada, que realmente faz diferença na vida de pessoas. E ele liberou uma coisa especial para vocês. Aqui no link da descrição tem um link para um manual que ele liberou para todas as pessoas aqui que estão assistindo, tanto no Spotify quanto no YouTube, para você poder pegar um manual que do 0 aos 12 mil reais. Então, se você tem interesse, está aqui no link da descrição, vão para cima. Não é não, Brunão? Com certeza, mano. Você falou que a gente, inclusive, pode deles, com todo o tamanho que ele tem, já recusou patrocínios, hein? Ó, Recusamos. a gente não aceita qualquer coisa, a gente tá realmente mostrando o que é de melhor pra vocês aqui no podcast. Chegou um patrocínio esses dias e o Bruno não deixou nem eu falar a proposta. Falou assim, não quero. Exatamente. Mano, mas até a gente tinha uns assuntos aqui, pessoal, anotados pra trazer pra vocês. E uma das paradas é sobre produção de conteúdo, mano. Porque foi um tema que a gente falou muito no podcast com o Henrique, que tá por ali. Mas produção de conteúdo é um tema infinito, né, cara? Tem muita coisa pra falar, infinitas coisas. Mas, mano, quando começou a pandemia, tinha muita gente começando a produzir conteúdo que não tinha noção de nada. Vulgo eu, vulgo muitas pessoas. Não sabia de nada sobre produção de conteúdo. E, cara, hoje em dia, a maioria das pessoas já entra pra produzir conteúdo com o intuito de vender alguma coisa. Com o intuito, talvez, de faturar, de vender curso, livro, sei lá, de dar um jeito de vender. E o que você acha sobre isso, mano? Você acha que, assim, a venda através da produção de conteúdo, você acha que o pessoal tá mandando bem? Ou você acha que tem muita gente entrando e fazendo muita cagada porque tá nessa alta toda? Como é que você acha que tá isso? As pessoas confundem dois fatores fundamentais e uma coisa complementa a outra, mas as pessoas acham que um não precisa do outro ou nem conhece o outro. São dois conceitos pouco falados. O primeiro, o marketing, né? Que as pessoas fazem o marketing em si mesmo, faz produção de conteúdo, é um conceito. Dentro da venda, você tem que fazer o marketing, que é a divulgação do seu trabalho em si. Mas as pessoas não têm, e muitas vezes quando vai lançar um curso, vai lançar um produto digitalmente, não tem uma área comercial definida. E hoje eu trabalho muito voltado para isso. Eu monto áreas comerciais para agências de marketing, agências de lançamentos. E, cara, o maior erro das pessoas atualmente é não ter pessoas que são especialistas em venda. Pessoas que, num a um... Vamos lá, 20% de conversão em qualquer lançamento é um absurdo de alto. É um absurdo de alto. No último lançamento que eu fiz, eu tive 90% de conversão das pessoas que eu conversei diretamente. O que é conversão, mano? Conversão, vamos lá. Conversão é quando você tá, por exemplo, de um vendedor. Vou dar o exemplo do vendedor em si. Você está conversando, tô conversando aqui com o Bruno. Tô vendendo pão domínio aqui para ele. Tô vendendo pão de queijo do pão domínio. Conversão é a minha taxa que eu faço em relação às vendas que eu faço. Então, por exemplo, conversei com uma pessoa e fiz uma venda, eu tenho 100% de conversão. Conversei com duas pessoas e fiz uma venda, eu tenho 50% de conversão. E aí, por sequência. Então, assim, 20% dentro de um lançamento é um percentual alto. Mas hoje, graças a Deus, e todos os trabalhos que eu faço, e toda a experiência que a gente tem, fazendo um trabalho de conversão no 1 a 1, hoje eu chego a ter 90% quando o público é realmente qualificado. E é muito difícil ter isso. E você acha que o problema do pessoal não conseguir vender e tudo mais, de não ter conversão hoje, tem certeza que tem muita gente que vende coisa na internet aí que tá ouvindo o podcast, é justamente de você, tipo, às vezes ou ser mão de vaca, ou tentar concentrar todas as funções em você mesmo e não pegar alguém pra realmente, cara, acertar aquilo ali. Às vezes até
se você parar, pô, você é um cara que já manja muito de venda e tá fazendo isso daí. Tá entrando pros lançamentos e tudo mais e tá conseguindo uma taxa legal. Mas às vezes, cara, se você tentar contratar alguém que, mano, às vezes é um cara próximo de você, não precisa ser um cara assim, super expert, você não precisa investir tanto dinheiro numa parada, às vezes você não tem muita grana, mas, cara, só se você deixar alguém que vai ficar preso em falar com clientes e falar o seguinte, bro, esse produto aqui é excelente, mostrar os pontos, mas por que é excelente, por que vai se encaixar naquela situação, eu acho que é chave, cara, chave. Falando da minha visão de que eu já vendi produtos e não fiz isso, não fiz essa parada de ter alguém comigo e tal, acho que isso traz um resultado muito maior. E é essa coisa de delegar, né? Tudo na produção de conteúdo, eu acho que é importante a gente conseguir delegar as coisas. A única coisa que eu não delegaria de maneira nenhuma é o marketing. A área de vendas, de conversão ali, você tem uma área comercial de pessoas e vendedores, eu delegaria. Mas o marketing em si, a proposta de você produzir o seu conteúdo ali, e você pode ter uma equipe de designer, editor de vídeo, pessoas ali. Mas eu gosto, quando as pessoas vão, muitas vezes quando eu vou trabalhar numa agente de lançamento, alguma coisa assim, eu não trabalho com fixo, eu trabalho com percentual, porque eu acredito demais no meu trabalho, eu acredito demais. Então, muitas vezes, quando eu vou trabalhar em relação a isso, as pessoas acham que é caro ter um vendedor, é caro. Tem vários jeitos. Você pode dar um fixo pro vendedor, você pode dar um fixo mais comissão, você pode trabalhar só com comissão. Tem vários jeitos de você ter uma pessoa trabalhando ali na área de conversão para você. Isso independente se você tem produto físico, produto digital, o que quer que você tenha. Se você tiver um vendedor para abordar um determinado público ali e conseguir fazer essa conversão, eu tenho a certeza absoluta que nada supera o relacionamento. A criação de relacionamento que o influenciador tem com o seu público e o público com aquele vendedor ali, criando um relacionamento, escutando os problemas, como a gente já falou. Cara, mas a gente teve ao longo do podcast aqui um intruso, que é o Henrique, mas a gente teve um novo participante da nossa equipe, que é o Arthur, o cara da produção, o cara que tá ali cuidando de apertar os botões e tudo mais. Um galã. Talvez. E, cara, é muito legal isso que a gente tava falando aqui, até sobre a marca de roupa, sobre startup, sobre o pão domínio, e essa parada de começar pequeno e tudo mais. Isso é um Você tem vergonha de ser pequeno? Mano, não tem vergonha de ser pequeno, porque muita gente não sabe o que, mas a minha altura é pouca, é baixa. Entendi. Mas a gente falando sobre empresa, sobre time, sobre podcast, sobre produção de conteúdo, é muito bacana que todo mundo começa pequeno sempre, e você tem que, de certa forma, aproveitar o momento que você ainda tá começando, que você tem muito a aprender, você tem muito a errar, é muito tempo pra aprender, e você não tem tanto a perder, né? E nunca ter, tipo, vergonha de, tipo, tá começando. Nunca ter vergonha de ter pouca view, nunca ter vergonha de ter poucos ouvintes, nunca ter vergonha de fazer poucas vendas. Porque, mano, é uma coisa que até o Igor Kadoc, produtor de conteúdo, ele fala bastante. Você tem que tratar os seus 1, seus 10, seus 100, seus 1000 seguidores como se fosse 1 milhão, como se fosse aquele 1 milhão que você quer. Senão você nunca vai chegar lá, tá ligado? Inclusive o Igor tem que vir aqui. Já mandei o convite, o Igor é péssimo de WhatsApp. Eu nunca vi. Eu mando no Instagram, ele responde. No WhatsApp ele não responde. Igual o Henrique também tá assim, que ele tá usando o celular da mãe, então ele tá sem WhatsApp no momento. Mas enfim, cara, essa parada tipo, de não ter vergonha, eu acho que é até pra você procurar, por exemplo, investidores, pra você procurar parceiros, pra você procurar... Mano, às vezes você é uma empresa que quer fazer propaganda, você quer procurar parceiros pra fazer marketing e tudo mais. Você entender o seu tamanho, se colocar no seu lugar, de certa forma, é muito importante. Então, quando você é pequeno, você tem números pequenos, você tem poucas vendas, cara, é fundamental que você saiba apresentar essas poucas vendas, falar, pô, hoje eu estou aqui por causa de tal, estamos fazendo tal, para evoluir, pretendemos chegar em tal. Mas desde o início ter essa perspectiva de, mano, eu vou chegar em algum lugar, eu tô aqui agora e eu vou fazer de tudo pra, mano, ser o cara mais pica no momento que eu tô, mas sempre buscando crescer. Nós sabemos aonde o nosso podcast vai chegar. Exato. Nós vamos comprar o direito... Eu não posso falar. É um Não plano posso futuro, falar, mas a não gente vai posso. comprar o Flow. Então, assim, tem muita coisa pra acontecer e tem um novo agregado no time, né, Arthur? Eu acho que é importante. Fala aí, mano, como é que você tá sentindo se juntando ao podcast? Ele tá vermelho, gente. Ele tá vermelho. Não tô vermelho. Se pudesse mostrar, eu ia falar que é mentira. Tô me sentindo bem, é legal você entrar em alguma coisa assim, aprender e tal. Questão do networking que o Bruno falou, acho top. O Arthur, ele é o head de estagiários daqui. O Arthur, ele é tudo. No momento, ele é bem tudo da parte de produção. Ele é o Ele é o chefe cara. operacional do pod deles. Pô, mas deu um nome foda pra ele agora, viu? É o cargo. Chefe operacional do quê? Do pod deles, pô. Pode ver, exatamente. Como é que... Vamos montar uma sigla disso, né? Mano, chefe operacional... Cara, você é o chefe operacional do segundo maior podcast de Nova Lima. Porque a gente tá em BH? Não, a gente tá em Nova... Pô, de respeito, né, mano? Pô, E eu nem sei se a gente é o segundo mesmo. Mas eu acho que sim. agora nós somos. É. Nós não denominamos, pronto.
Pronto, Acabou. tá definido. Já tá definido. Mas então, bicho, Mateusão, foi muito bom ter esse papo aqui com você nesse episódio onde nós somos nossos próprios convidados. Eu achei sensacional, Bruno. Temos que repetir isso, viu? Vai ser repetido, possivelmente, no E futuro. plateia tá sempre legal. Vocês gostaram da plateia? Se gostaram da plateia, fala com a gente, comenta aí. Inclusive, uma coisa que a gente quer começar a testar, a gente precisa da aprovação da galera, são os efeitos sonoros aqui no podcast. Então, Arthur, solta um efeito sonoro aí. Um aleatório, vamos ver o que vai sair. Vamos ver. A gente nem sabe qual efeito Eu não foi, escutei nada. mas né, foi. então- Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por tudo isso. A pergunta do episódio vai estar aí embaixo Qual na pergunta vai descrição. ser, Bruno? A pergunta a gente vai colocar no link aí embaixo pra vocês. Quem acertar vai. Vamos deixar o Arthur escolher? O Arthur vai escolher. O Arthur Assim, vai que, escolher a pergunta. assim que a gente acabar o episódio, o Arthur vai escolher a pergunta. Vai estar Pergunta no link surpresa. aí embaixo. E quem acertar, lembrando, vai ter acesso ao cupom de desconto. E é isso, Mateusão. Algo a dizer? Bom, foi um prazer estar aqui com você, Bruno. Um prazer estar com o Arthur. Um prazer estar com o Henrique também, o Henrique. E aí, Henrique? Nem Henrique tão tá prazeroso estar com o Henrique, mas tudo bem. Vamos lá. Então, assim, gente, aproveite pra gente assista, escute todos os nossos podcasts aí que estão aí pra você poder escutar. É sempre um prazer estar aqui com o Bruno. Eu sempre quis fazer algo com o Bruno nesse sentido. E eu acho que sensacional a gente poder ter a oportunidade de estar falando com a quantidade de pessoas que a gente fala, conversando com pessoas sensacionais. Hoje eu tava refletindo pela manhã e eu pensei, cara, a gente tá pagando pra fazer um MBA aqui. Porque o tanto que eu aprendo e o tanto que eu ainda vou aprender com os convidados que a gente tá trazendo, por exemplo, no podcast com o Henrique, você viu minhas anotações aí, pô. A gente pegou uma consultoria de YouTube, de podcast, e isso é sensacional. Então a gente tá fazendo MBA e essas pessoas que estão assistindo estão fazendo MBA junto com a gente. Só que o legal é que eles não pagam nada, é a gente que paga, né? Nós temos que começar a reverter isso daí, viu? Começar a fazer um plano de assinatura, alguma coisa aí. Porque é complicado. Mas, Bruno, é um prazerzão, cara. Você é incrível. Show. Tamo junto, rapaziada. Sigam a gente no Spotify, sigam a gente no Instagram que tá embaixo. E é isso. Um beijo. Até o próximo. Até o próximo.